Nós vamos conversar então com o nosso comentarista Paulo Pousonoff para abordar essa questão agora, Paulo. Estamos aí vivendo uma situação de que áudios de ex-cunhada do presidente Bolsonaro, num esquema de rachadinha, foram apresentadas aí pela imprensa e vão complicar ainda mais todo esse cenário aí de desgaste ao presidente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, tudo bom? Tudo. A volúpia do escândalo, né? Já falei sobre isso aqui. Todo dia agora a gente tem aí essa tentativa de emplacar um escândalo para aumentar o desgaste do presidente Jair Bolsonaro. Essa questão das rachadinhas, a gente sabe, todo mundo que cobriu política alguma vez na vida sabe que ela existe em praticamente todas as assembleias, câmaras, né? E realmente, o áudio ali complica, desgasta o presidente Jair Bolsonaro, só que a gente tem que lembrar também que o presidente não pode ser investigado por supostos crimes cometidos antes do mandato dele como presidente, né? Exatamente, para quem ainda está tomando pé dessa situação, uma sequência de áudio que foram atribuídos aí a Andréa Siqueira Vale, que é ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, foram divulgados inclusive pelo site da UOL, nesta segunda-feira, indicam que o presidente da República teria se envolvido, portanto, no chamado esquema das rachadinhas. É aquela situação de tomar dinheiro do funcionário. De repente o funcionário ganha R$ 10.000, divide 5.000 com o próprio funcionário e o restante ficaria com o parlamentar. Isso aí, infelizmente, né, Paulo, é uma prática que é verificada no Brasil mesmo, né? Não, com certeza. E nesse momento, como também existe essa volúpia aí do escândalo, tá todo mundo querendo derrubar o presidente Jair Bolsonaro, vir à tona nesse momento, com CPI também aumenta ainda mais o desgaste, e o presidente Jair Bolsonaro tem todo esse discurso de que até agora no governo dele não houve corrupção, e isso compromete um pouco esse discurso. Mas eu acredito também que, bem, o judiciário tem discernimento, né, do que pode, o que não pode ser investigado, o que pode, o que não pode ser julgado nesse momento, aí, com o presidente no cargo. E eu acredito também que a população entende como funcionam aí os esquemas nos legislativos e eu acredito que esse desgaste, esse tipo de escândalo nesse momento não pega tanto. Exatamente, só para também esclarecer um pouco mais, na gravação atribuída a Andréia, a fisiculturista afirma que o irmão André Siqueira Vale foi demitido como assessor do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro porque se recusou a repassar o valor definido. E na gravação, a mulher não diz em que ano isso ocorreu. Você falou a respeito da corrupção, né, Paulo? Nós observamos aí sempre que o presidente, reiteradas vezes, ele se comunica, inclusive nessa questão da Índia, falou para procurar o que aconteceu de corrupção no seu governo, nega, não houve compra da vacina indiana, que está sob suspeição. Depois também tivemos toda aquela situação confusa, né, envolvendo a AstraZeneca, um atravessador que foi depor na CPI dizendo que haveria então um funcionário do Ministério da Saúde, que havia uma negociação de $1 por vacina, toda uma história estranha. Lembrando que os laboratórios estão negociando diretamente com os governos e não com atravessadores. E por que o governo teria que ter um atravessador nessa compra de vacina? Mas de qualquer forma, esse debate da corrupção, o presidente Bolsonaro sempre, ele disse recentemente, olha, vocês podem procurar que não vão achar nada. E agora nós sabemos que às vésperas das eleições, todo esse desgaste, esse tema agora começa a fazer parte também da acusação da oposição ao governo Bolsonaro. Marcelo, a gente comentou aqui na semana passada também que a estratégia de comunicação do governo é sempre muito falha, né? Ela aposta sempre no confronto e, novamente, até agora eu não vi nada, mas seguramente aí o governo Bolsonaro, o presidente, vai partir novamente para o confronto com a imprensa, nesse caso dos áudios aí, agora da ex-cunhada. Curioso, né? Como sempre tem aí uma relação familiar, uma relação de um casamento desfeito, né? Um ressentimento pessoal no meio dessas histórias todas de corrupção. Mas, enfim, novamente, o que eu vejo aí, por enquanto, tudo bem, está no calor das horas, né? É uma falha aí no governo também de rebater já de pronto essas acusações. O governo falha muito nisso, ele deixa crescer, né? Deixa isso entrar no imaginário popular, no imaginário do eleitorado.
Aí é que mora o perigo mesmo para o presidente Jair Bolsonaro. Exato, né, Paulo? E o presidente também, ele muitas vezes, ele parece que dialoga com os seus apoiadores e apenas isso, né? E de fato ele é o presidente da República de todos, né, Paulo? Com certeza, ele precisa dialogar, e ele tem, eu acho que 15, 20%, né, de apoiadores fiéis, mas ele precisa dialogar com as pessoas que estão aí em cima do muro, hesitantes, né? Ele precisa reconquistar também uma parte do eleitorado dele que se desencantou aí nos últimos 2 anos e meio. Então, eu acho que essa estratégia de comunicação do governo realmente deixa a desejar, e vamos ver se com tantos escândalos seguidos, de repente eles aprendem, né? Que eles têm que dar uma resposta aí imediata, enfática, assertiva, para não deixar esses escândalos que às vezes nem são escândalos exatamente, na verdade é uma sugestão de escândalo, é uma fumaça, isso ganhar proporções aí realmente de um escândalo. Sem dúvida. Agora, voltando a falar, você falou dos casos, né? Na sexta-feira tivemos então a decisão da ministra Rosa Weber, que autorizou justamente aí a PGR, obrigou então a abrir aquela questão da prevaricação, e agora o Palácio do Planalto, claro que imagina que não imagina, a princípio, na avaliação de que não haverá uma denúncia contra o presidente em relação à prevaricação, mas já articuladores próximos ao presidente também lembram um possível plano B, caso a denúncia seja apresentada, portanto, na Câmara, repetir aquele modelo que foi utilizado pelo ex-presidente Michel Temer, que arquivou as denúncias, então, com apoio da sua base lá, o Centrão, que estaria novamente agora apoiando o presidente Bolsonaro. Paulo. Esse é o grande problema do nosso presidencialismo de coalizão, né? O presidente sempre, seja de que partido for, de que ala ideológica for, sempre vai precisar aí do apoio do Centrão. E me parece que a estratégia da CPI é bem essa, é de minar a relação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, azedando ali a relação dele com o deputado Ricardo Barros. Se essa estratégia vai funcionar ou não é um grande mistério, né? Uma pergunta aí de US$ 1 milhão. Eu não acredito nisso, e também a decisão da ministra Rosa Weber, né, é infeliz, porque para haver prevaricação tem que haver um crime, né? E realmente essa vacina indiana não foi comprada, se havia pressão ou não, esse processo todo foi interrompido, então é realmente questionável, no mínimo, essa decisão da ministra Rosa Weber. Sem dúvida, muita fumaça, e nós vamos, claro, trazer todos esses desdobramentos ao longo dessa semana. Teremos CPI da Covid, claro que o tema deve ser a temperatura cada vez mais elevada. Paulo Pousonoff, muito obrigado. Até mais, Paulo. Eu que agradeço, até mais.